Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Meu Place. Meu nome é Letícia Cabral. Pessoal, estive sumida porque, infelizmente, eu não tive oportunidade, não tive tempo algum de gravar vídeos para o canal nesses últimos dias que passaram. Mas agora, aproveitando que a poeira baixou, vamos retomar aqui as atividades no canal. Todavia eu saliento o seguinte, pessoal, quando eu sumo daqui, tenho certeza que provavelmente eu estou mais ativa no Instagram. Então agora eu nunca convidei vocês diretamente para me seguirem, mas eu sugiro veementemente, sempre deixo aqui o nome do meu perfil do Instagram, sugiro veementemente que comecem a me seguir, porque se eu passo muito tempo ausente aqui, normalmente eu estou um pouquinho mais ativa lá. Então, às vezes não dá tempo de gravar um vídeo, eu faço alguma coisa mais simples, enquetes, o pessoal tem gostado muito das enquetes, dos testes, que às vezes eu lanço lá nos stories do Instagram. Então, vocês sabem que provavelmente se eu sumo aqui lá, eu estou mais ativo, eu estou mais constante com a postagem de conteúdos e aí vocês não ficam tanto tempo em processo de abstinência. Mas enfim, pessoal, hoje vamos retomar aqui as atividades no canal, de novo com uma matéria médica que me foi solicitada por inscritos, não foi um inscrito só, vários inscritos. Vamos falar de novo sobre uma personalidade vegetal. Até minha querida, super beijo, colega Paula Nogara, ela até comentou o seguinte: nossa, Letícia, será que você não poderia postar matérias médicas mais vezes de personalidades animais? É porque realmente, pessoal, a gente tem falado muito de personalidades vegetais, porque é o grosso aí dos pedidos. A maioria das matérias médicas cujas análises me são solicitadas são do reino vegetal, mas agora vamos começar a alargar um pouco mais o nosso horizonte de estudos e vamos sim, acredito que o pedido da nossa querida colega é pertinente. Devemos nos debruçar mais sobre outros reinos, principalmente no caso de matérias médicas animais, pessoal, que venhamos e convenhamos. As matérias médicas do reino animal, principalmente em se tratando de análises mediante o olhar contemporâneo, a gente pode dizer que elas são relativamente escassas, pelo menos em relação ao reino vegetal, que dirá em relação ao reino mineral. Então, daqui para frente vamos nos debruçar sim mais sobre personalidades animais. Pessoal, mas antes da gente entrar na análise, um pedido, não é a primeira vez que eu peço isso para vocês. A nossa comunidade de estudos, graças a Deus, ela cresceu muito em função do lançamento do último projeto, o curso Sais de Schussler e a Microengenharia Orgânica. Muita gente me pergunta: Letícia, como é que eu me torno aluno? Pessoal, links dos meus cursos sempre estão aqui na descrição dos meus vídeos, então tá tudo sempre aqui embaixo. Agora, o ponto é o seguinte: em função desse crescimento, sou muito grata a Deus por isso, mas junto com o bônus, às vezes, vem o ônus também. Então, vou falar sobre esse ônus. Muitas pessoas automaticamente passaram a ter acesso direto a mim, pessoal, porque à medida que vocês se tornam alunos, exceto no caso do minicurso Criança Difícil, vocês têm acesso ao nosso grupo exclusivo de estudos, a nossa comunidade exclusiva de estudos, o Meu Learning. Então, claro, eu sou administradora do grupo, todo mundo tem acesso ali ao meu contato de WhatsApp. Eu sinto que, infelizmente, estão abusando desse acesso no seguinte sentido: tem muitas pessoas me procurando no privado, final de semana, sábado, domingo, pessoas que, basicamente, elas estão me pedindo que eu lhes tome os casos. Letícia, eu estou sonhando com não sei o que, eu estou sentindo dor não sei onde, e fala de si e o pior, às vezes fala do tio, fala da irmã, fala do avô, do bisavô, como se a pessoa tivesse claramente a intenção de que eu conduzisse o caso dela gratuitamente e o caso dos entes queridos também. Pessoal, primeiro que isso aqui é algo sem noção, eu vou dizer aqui o óbvio, é algo que dentro da homeopatia não cabe. Pelo seguinte fato, eu não consigo trabalhar com sintomas genéricos que vocês eventualmente me trazem. Letícia, eu estou com dor no joelho. Ou então, pior ainda, muitas pessoas até vêm com diagnóstico. Pessoal, no caso de diagnósticos, eles têm um peso, uma importância praticamente irrisória para a toma de caso, que é aquilo que eu já falei várias vezes. A homeopatia, ela não trata, ela não aborda a doença, ela aborda o doente. Então, muitas pessoas me trazem sintomas isolados, alopatizando a homeopatia. Basicamente, a intenção da pessoa é que eu lhe diga qual o medicamento mais adequado para tratar aquele sintoma local e não a integralidade dela. Esse é o primeiro problema. E exatamente por isso, pessoal, o problema está nisso que eu acabei de falar. A homeopatia, ela abarca o sujeito de uma forma integral. Então, bom, ao invés de me procurar
para que eu trate, resolva ali o seu problema na hora, eu não teria qualquer objeção se você me procurasse para que eu conduzisse o seu caso clínico. Existe uma remuneração para isso, pessoal. Antigamente, quando o nosso trabalho ainda não havia assumido essa proporção, sinceramente, eu não me importava de conduzir esse tipo de trabalho. Mas hoje, não vou reclamar, graças a Deus por isso, o meu tempo está muito escasso. Eu já não posso dar esse tipo de assistência, pelo menos não gratuitamente, pessoal. Então, se você deseja que eu lhe ajude de uma forma efetiva lançando mão da homeopatia, me aborde com uma outra postura. Me pergunte como os meus acompanhamentos funcionam, valor de consulta e assim por diante, pessoal. Agora, você simplesmente vomita para cima de mim o seu problema. Eu não te conheço, é a primeira vez que eu estou falando com você, nunca vi você na vida. Pessoal, isso para dizer o mínimo, isso aqui importuna bastante, principalmente levando em consideração que há muitas pessoas me procurando em pleno final de semana. Então, se isso continuar acontecendo, simples assim, pessoal, vou bloquear aquele contato que me solicitou no privado, será um contato bloqueado. A postura que eu vou adotar é a seguinte, de duas uma, eu vou ignorar a sua mensagem, você já sabe por que eu estou explicando por que eu vou ignorar, eu não tenho tempo de prestar esse tipo de assistência, ainda mais lançando mão de informações superficiais, não posso te ajudar efetivamente, a menos que você se torne meu paciente. E outra, pessoal, outra possibilidade é eu te bloquear caso haja insistência. Inscritos também, às vezes me mandam um e-mail e fica trocando e-mail comigo e despejando intimidade. Não posso te ajudar se você não é meu paciente, se você não responde à anamnese que eu elaboro, se você não se submete pelo menos a uma primeira consulta comigo. Então, por favor, pessoal, eu peço compreensão de vocês, eu peço, acima de tudo, sensatez de vocês nesse sentido. Dado o esporro, pessoal, vamos ao conteúdo principal da nossa videoaula de hoje. Vamos falar sobre Veratrum album. É uma personalidade muito interessante porque, de certa forma, é uma personalidade mesclada. Ela tem um padrão muito similar ao que a gente observa nas orquídeas. Orquídeas, em função até da sua própria morfologia, as orquídeas flertam com o reino dos fungos, flertam também com o próprio reino vegetal, com o reino animal, com o reino mineral. Então, aqui também, pessoal, nós teremos uma personalidade, de certa forma, multifacetada, pelo menos no que diz respeito à ressonância com os reinos. Mas a gente olha para Veratrum album, a gente há de convir, pessoal, que a gente vê ali uma planta, então disso a gente não pode ter dúvida. Pode até, pessoal, identificar características animais, minerais em Veratrum, conforme a gente vai expor no decorrer dessa videoaula. Mas de uma coisa a gente não pode ter dúvida, a gente está falando de um vegetal. Eu vou explorar bem essas nuances para que vocês não tenham dúvidas de que não apenas a nível concreto, a nível factual, o Veratrum se encaixa no reino vegetal, mas as propriedades curativas, os sintomas, a natureza dos sintomas de Veratrum também convergem para o reino vegetal, dadas as peculiaridades sintomáticas deste reino. Então a gente vai discorrer sobre essas características que palpitam em Veratrum, tanto do reino vegetal quanto no caso dos demais reinos, e vamos entender por quê. Porque homeopaticamente não devemos ter dúvidas de que é no reino vegetal que Veratrum se enquadra mais apropriadamente. Vamos, tal como a gente vem fazendo até aqui, vamos enquadrar Veratrum em seu respectivo miasma. Pessoal, na verdade, todas as personalidades apresentam todos os miasmas, tal como eu já disse várias vezes, mas a gente percebe que algumas gradações elas são mais expressivas naquela personalidade. Aqui em Veratrum, pessoal, nós veremos expressões muito marcantes, principalmente de dois miasmas. Veremos expressões marcantes do miasma agudo e veremos também expressões significativas do miasma psicótico. Então a gente tanto pode encontrar Veratrums visivelmente medrosos, assustados. Se eu estou falando de miasma agudo, pessoal, estou me referindo àquela pessoa onde a gente percebe claramente aquele impulso de luta ou fuga. Os problemas, todos eles são apreendidos, a realidade externa é apreendida através desse par de lentes que me passa essa informação de que não, eu preciso reagir ao mundo dessas duas formas extremas, só essas duas formas extremas de reagir àquilo que eu estou capturando da realidade, ou mediante o expediente da fuga, ou mediante o expediente da luta. Então,
É um contexto muito estressante, é um contexto muito extremo. É claro que a gente não consegue, já falei isso várias vezes para vocês, pessoal, mas reforçando, a gente não consegue se manter no patamar agudo por muito tempo. Isso aqui é insustentável em todos os aspectos, tanto psíquica quanto que dirá fisiologicamente. E aí a gente passa, depois de um certo período, quando eu não aguento mais, a nível de compensação, eu passo aqui para as expressões psicóticas. Mas como, pessoal, como que o miasma agudo ele se expressa nessa personalidade, objetivamente falando? No Veratrum agudo, pessoal, na verdade, essa é o tema central de Veratrum, pessoal. Esse, conforme até Schouten e Shankaran enfatizam também, esse é um dos grandes medicamentos cujo núcleo ele palpita no seguinte tema, sobre o seguinte tema. Aqui eu tenho um trauma significativo causado pelo quê? Pela perda de posição, ou pelo menos pela percepção de uma perda de posição. De que tipo, Letícia? Posição dentro de uma hierarquia doméstica? Também, mas de uma forma mais global. Eu perdi aquela posição de prestígio, eu perdi aquele papel de prestígio no meu âmbito social. Então, dito de outro modo, é um dos grandes medicamentos capazes de tratar o trauma de perda de posição social. Lembrar, pessoal, isso aqui pode ser uma ilusão. A pessoa não pode ter se deslocado daquele patamar em que ela estava de prestígio, em que ela estava anteriormente, mas ela tem essa percepção de que ela decaiu. E nada tira aquilo da cabeça dela, reage de acordo com aquela crença distorcida do mundo, de que ela caiu. Não, eu estou em déficit, eu já não estou mais aquele patamar glorioso em que eu estava anteriormente, eu realmente decaí. E a pessoa reage a essa perspectiva, ela reage a essa crença. A gente vai falar sobre essas reações. Mas primeiro, vamos falar sobre o Veratrum agudo. Quem é o Veratrum agudo? O Veratrum agudo é aquele indivíduo amedrontado, pessoal. Esse indivíduo, visivelmente, ele está em estado de alerta, ele está o tempo inteiro, de certa forma, acuado, porque, na verdade, a posição social, aquela posição de prestígio que ele ocupou em algum momento, vamos supor, não é um fato, realmente, de fato, aquilo aconteceu. Então, aquilo era equivalente ao sujeito a um ideal de proteção. Ele associava altos patamares de influência social, não, o meu papel social aqui no topo da hierarquia, isso é equivalente para mim à proteção. Ou seja, se eu percebo que eu decaí, eu já não estou mais naquela posição de celebridade, naquela posição de influência no meu máximo, no máximo dessa hierarquia social. Se eu tenho essa percepção, eu automaticamente interpreto aquilo como sinônimo de vulnerabilidade. Por isso mesmo, pessoal, quando Shankaran começa a nos trazer uma exposição acerca de Veratrum, principalmente na sua versão aguda, ele diz que aqui a gente percebe, principalmente depois desse fenômeno da perda de posição, a gente vai perceber expressões significativas de 3 medicamentos que são altamente amedrontados, ou seja, existe aqui uma expressão significativamente aguda de medo, depois que eu tenho essa percepção de que eu saí daquele patamar prestigioso, daquele patamar de evidência. Palpita em mim, se essa for a minha percepção de que eu não ocupo mais o topo da cadeia social, palpita em mim o medo de ser atacado, que é muito o que a gente percebe em Belladonna. Belladonna, pessoal, na maior parte do tempo, reage às circunstâncias sob essa perspectiva. Não, tudo acontece algum problema, seja lá qual for para Belladonna, está diante de algo que naturalmente o amedronta, um escuro, ou uma abordagem mais agressiva. Como é que ele interpreta tudo isso, essas adversidades? Ele interpreta como um sinônimo de que, nossa, eu estou sendo atacada. Se eu sou criticada, nossa, eu estou sendo atacada. Se eu perdi dinheiro, nossa, eu estou sendo atacada. Então, isso aqui permeia todas as percepções de adversidade, as percepções de crise do sujeito Belladonna. Então é isso que a gente vai perceber aqui em Veratrum. Então a gente percebe essa pitadinha de Belladonna, existe um traço Belladonna em Veratrum, que é essa percepção de que, a partir do momento que eu perdi minha posição de prestígio, eu estou vulnerável a ataques, eu estou sendo atacada, preciso me defender, isso me suscita muitos medos. Só que se a coisa evolui, pessoal, posso chegar ao outro patamar extremo, que é justamente o padrão estramônio. Então, além de eu me sentir atacada, depois de ter perdido aquela posição de evidência, de influência,
de impacto social, a partir do momento que eu senti que eu perdi tudo isso, perdi essa posição, eu posso sentir que eu estou julgada, parece que eu fui julgada numa selva de pedra. Ou seja, eu estou na minha máxima vulnerabilidade, eu não tenho porto seguro. Então a sensação é que eu sou atacada a um ponto em que eu estou completamente desamparada. Então eu chego aqui num ponto máximo de desespero, de fato. E soma-se a isso, veja bem, pessoal, como a expressão aguda de Veratrum, ela causa sofrimento. Como é que esse fardo é difícil de carregar? Por isso que isso aqui se torna insustentável no longo prazo para o sujeito. Em breve ele encontra uma forma de compensar isso, de lidar com isso, que é passando a gradação psicótica. Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Vamos focar no sujeito amedrontado. Acabei de sair daquele ponto em que eu estava anteriormente, em termos de posição social. Sinto que eu sou atacada, sinto que eu estou vulnerável numa selva de pedra, tem só predador vindo para cima de mim, não tem como eu me defender, eu não tenho nenhum porto seguro, nenhum amparo aqui para me prestar uma assistência, para me garantir segurança. Então essa é a sensação. E além disso, existe um medo aqui que só piora a situação, que é o medo, pessoal, trazido por uma pitadinha de Oceanos. É justamente o que a gente percebe em Oceanos, é o medo de ser deixado pelo parceiro. Existe aquele temor de que, nossa, agora que eu já não ocupo aquela posição, meu marido pode me deixar. Agora que eu já não ocupo aquela posição, minha esposa pode me deixar. Então, nossa, eu tenho que ficar esperto, viu? Então, é tudo isso, todo esse medo, com todas as reações respectivas a esse medo, somado a esse último medo, que é o medo de perder o companheiro, parceiro afetivo, e existem episódios de ciúmes extremos que vêm como consequência, porque realmente é como se, pessoal, a impressão que a gente tem aqui, na fase aguda, palpitam no seio de Veratrum essas três expressões. É como se esse medicamento ele fosse um blend na fase aguda, um mix de tudo isso aqui, das dores centrais desses três medicamentos. Sinto que eu estou sendo atacada, sinto que eu estou na minha máxima vulnerabilidade, não tenho nenhum porto seguro, tá? É tiro para tudo quanto é lado, só estou recebendo tiro, só estou recebendo pancada, não tenho porto seguro nenhum e ainda corro o risco de perder aquela pessoa que eu amo. Então vocês imaginam no que isso vai dar, pessoal. Imaginem o nível de desespero de que essa personalidade na fase aguda padece. E a realidade ela começa a ficar tão pesada que eu começo a contar uma mentira para mim mesmo. Eu começo a dizer para mim que não, isso aí não aconteceu, não, eu continuo naquele mesmo ponto de antes, eu não perdi nenhum prestígio, eu não perdi influência, eu não perdi status, eu estou exatamente no mesmo patamar. Ou seja, há uma negação de uma verdade que ainda habita em mim. Isso aí tem um sinônimo, pessoal, isso se chama neurose, tal como eu já disse várias vezes para vocês. Falando em neurose, a gente já pode automaticamente puxar um ganchinho para as expressões psicóticas, ou seja, para lidar com esse pânico, para lidar com esse estado de alerta constante, eu passo a autonegação. Ou seja, eu começo a mentir para mim, eu começo a contar essa historinha para mim mesmo o tempo todo de que não aconteceu. Eu ainda sou aquela pessoa que estou no topo da cadeia hierárquica social do meu meio. Tem ninguém acima de mim. Então a gente percebe, pessoal, que o sujeito ele constrói uma crença a partir desse olhar fixo acerca da sua fraqueza. Olhar fixo, olhar obsessivo, ou seja, está o tempo inteiro passando na cabeça do sujeito essa falha, essa perda, essa queda. Isso não deixa. Como resposta a isso, ele fica reforçando essa mentira. Não, eu sou uma pessoa que ainda estou no topo. Daqui a gente já consegue deduzir de onde brota esse Veratrum pedante, esse Veratrum arrogante, esse Veratrum metido à besta que a gente costuma enxergar. Essa pessoa vaidosa, megalômana, com que muitas vezes a gente se depara e que a gente denomina Veratrum, é o Veratrum nessa fase, provavelmente, essa fase de negação. É aquilo que eu sempre falo para vocês, pessoal. Uma pessoa que ela expressa em excesso determinada atribuição, pessoa que é excessivamente vaidosa, ela faz questão de enfatizar muito uma boa atribuição que supostamente ela tem. A gente percebe muito isso aqui em nitrogênio. Por isso, Scholten até estabelece uma correlação entre Veratrum e traços dos nítricos, no sentido dessa afirmação do ego o tempo todo. O sujeito está o tempo inteiro aparentemente querendo provar alguma coisa aos demais, porque é um processo de negação em que ele se encontra. Ele quer provar para ele que não aconteceu. Eu não perdi 1% da minha posição de influência, eu não perdi 1% daquele patamar que eu ocupava, eu ainda sou o máximo.
Então, pessoal, todos esses esforços excessivos, Shankaran também ensina muito isso pra gente. No curso Melodia Oculta eu enfatizo pra caramba isso com vocês. Então, quando a gente percebe um comportamento exagerado, um comportamento muito insistente em cima de algo, pode ter certeza, pessoal, a pessoa oculta um sentimento contrário. Então ela pode estar até mostrando, confia muito em si, nossa, fulano chega chegando, fulano chega falando, fulano sempre com carrão, fulano sempre falando dos ganhos dele. Mas por que a pessoa está sendo tão incisiva nisso, pessoal? Então, muita atenção, até uma dica no tocante à toma de caso, porque muitas vezes eu percebo que alguns terapeutas se sentem inseguros com pessoas que são muito evasivas ou pessoas que não falam muito de si, são pessoas que falam muito sobre eventos externos. Então é muito difícil muitas vezes a gente centralizar o caso para a dor central do doente. Pessoal, tá tudo bem com isso. É claro que gradativamente a gente deve buscar orientar o olhar do sujeito para ele mesmo, mas tudo que ele está falando, em tudo que ele está falando, na verdade, há dados valiosos sobre o que ele está falando, principalmente sobre o que ele está falando com frequência. Então, se ele está sendo muito incisivo em relação às realizações dele, em relação ao papel social que ele ocupa, pode ter certeza que provavelmente a crença é justamente o oposto. Ele se sente incapaz, provavelmente ele se sente lá embaixo. Provavelmente ele não tem autoestima mais, provavelmente já não se sente mais tão autoconfiante. Muito parecido com o que a gente percebe em Licopódio também, aquela bravata, aquela postura temerária. Mas quando a gente analisa bem, é justamente o oposto do que ele está sentindo. Ele se sente extremamente vulnerável, a autoconfiança super abalada. Na verdade, é um recurso que ele encontrou para apaziguar a si mesmo, para acalentar a própria consciência, para talvez fortalecer um pouquinho. Não, se eu talvez externalizo um comportamento dissonante em relação ao que eu estou sentindo, quem sabe eu não me sinta uma pessoa grandiosa de fato. Então, no afã de evocar internamente essa grandiosidade que ele tanto externaliza, ele mantém esse comportamento postiço, pessoal. E se eu estou falando de comportamento postiço, fica mais claro ainda o porquê de Veratrum ser também muito ressonante com miasma psicótica, ou seja, existe uma personalidade simulacro, existe uma máscara que eu mantenho ali o tempo todo. Eu não me sinto grandiosa, eu posso ser metida à besta, mas a última coisa que eu estou sentindo agora é autoconfiança, no fim das contas. Então é uma reação a uma crença fixa acerca de uma fraqueza que eu sinto que habita em mim. Qual a fraqueza nesse caso? Eu tenho a sensação de que não, eu decaí, eu já não estou naquela posição de prestígio, de evidência que eu ocupei anteriormente. Ok, Letícia, Veratrum é um vegetal, você já falou dos miasmas que se apresentam hiperativos nessa personalidade. Agora vamos então explorar a família a que pertence Veratrum. Veratrum, pessoal, é um lírio, ou seja, está na família das liliales. No caso das liliales, pessoal, e nós já temos uma análise de Shankaran acerca da sensação básica das liliales. Bom, como é um vegetal, pessoal, é exatamente isso que a gente vai perceber. Duas reações possíveis. Uma reação passiva e uma reação ativa. Essas duas polaridades a gente pode perceber em momentos diferentes no doente Veratrum. No caso aqui do doente Veratrum, a gente vai observar o seguinte: como é um lírio, a gente vai perceber esses extremos, tanto a reação passiva quanto a reação ativa, em vários eventos de sua vida, que são as seguintes. Ora, quando o sujeito vai falar de alguma dor ou vai falar de alguma experiência negativa pela qual ele passou, ele pode dizer o seguinte: nossa, eu sinto, depois que eu vi que a conta bancária estava vazia, ou depois que eu comecei a suspeitar que a minha esposa estava me traindo, parecia que eu tinha que segurar firme em alguma coisa, eu tensionava a musculatura, a sensação que eu tinha que segurar firmemente os meus membros. Então essa é a reação passiva. Eu recebo o golpe, eu recebo as adversidades dessa forma, eu reajo dessa forma, com uma tensão, uma sensação de que eu preciso segurar firme em alguma estrutura. Ou, pessoal, o que eu posso observar também é um movimento, um excesso de movimento, um frenesi, um muito fazer. A gente percebe muito mais essa reação ativa quando o sujeito Veratrum passa por alguma crise em relação à passiva. Fazer muito, pessoal, no sentido de tanto de se movimentar, o sujeito tem um problema e se alguém o pressiona, por assim dizer, para falar sobre aquele problema, ele começa a balançar a perna,
ele começa a mexer no cabelo, não consegue ficar quieto. Tem muita gente que a gente conhece que é assim, pessoal, à medida que a gente vai colocando o dedo ali no espinho que está cravado na carne, a pessoa fica inquieta, a pessoa quer ficar sentada mais, a pessoa quer caminhar. Então a gente pode perceber essas duas reações, mas isso aqui não é o exclusivismo de Veratrum, isso aqui palpita em todos os exemplares representantes dos lírios. Pessoal, ora, eu sinto que eu preciso segurar em alguma estrutura firmemente quando eu estou passando por algum problema, ora é movimentação, frenesi, e é aquilo, pessoal, a gente vê a pessoa para lá e para cá, não sai nada. É aquela pessoa que é ocupada, mas ela nunca é produtiva. Essa é a impressão que a gente tem. A gente vê o indivíduo andando para lá e para cá, a gente não sabe que castelo que está vindo ali, e esse castelo nunca aparece. Então, é uma pessoa que claramente ela está compensando alguma coisa, alguma frustração com aquele excesso de movimentação. São vários esforços, como a gente costuma encontrar nos repertórios, vários esforços infrutíferos, muita movimentação para pouco resultado. Aqui, pessoal, nós temos uma sensação, isso todos os lírios têm, é uma sensação de que se é excluído, de que se é pária, de que eu tenho alguma impureza, tem alguma coisa errada comigo. Ou muitas vezes eu fiz alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa muito errada, tem alguma coisa que não está certa comigo. E por isso mesmo eu sou excluído. É uma crença basal, uma crença endêmica, uma coisa que está sempre ali incrustada no inconsciente desses sujeitos lírios, de que ele precisa se purificar de alguma coisa. É exatamente pelo fato dele ter essa sujeira, essa mácula, que ele é tão excluído. É exatamente por isso que ele não se sente pertencente, ele se sente inadequado. Tem alguma coisa errada que ele fez, não sabe muitas vezes o que é, ou às vezes o sujeito até tem alguma noção, acho que é porque eu fiz aquilo há 1900 antigamente, agora estou tendo que pagar por isso, é por isso que a minha família não está me aceitando. Então existe essa sensação de exclusão, principalmente por parte da família. Normalmente o sujeito, não apenas o sujeito Veratrum, mas todos os lírios vão reagir a essa sensação de ser pária dentro do próprio tecido social nuclear, que é a família. Geralmente eles vão reagir como um capacho dentro da família. Eles vão fazer tudo que a família solicitar. E o pessoal pisa, o pessoal abusa, mas ele sente que não, eu mereço isso, porque tem alguma coisa errada comigo, então tem que compensar isso de alguma forma. Eu tenho que aguentar a porrada mesmo, tenho que aguentar abuso, eu tenho que deixar as pessoas me invadir, eu tenho que fazer tudo que a minha família quer que eu faça, porque aí talvez eu consiga recuperar um pouco dessa dignidade que eu sinto que me foi tomada, que eu sinto que foi perdida. Então existe essa sensação de mácula. E mais ainda, existe uma percepção de que eu tenho que sofrer alguma punição por ter essa mácula. Pessoal, é por isso que aqui, no caso dos lírios, em Veratrum, a gente pode observar isso aqui também, às vezes até o contrário, o extremo oposto disso, a gente pode observar pessoas muito religiosas, pessoas muito moralistas, aquela pessoa que é muito incisiva, ela é muito impiedosa em relação ao erro dos outros, é porque ela é muito assim consigo mesma, no fim das contas, comete qualquer deslize, agora ela tem que pagar, agora ela tem que penar, agora ela tem que sofrer. Então existe aqui um sentimento de inadequação pelo fato de ter alguma coisa errada comigo, essa é a minha percepção. É por isso, pessoal, que isso aqui é uma marca registrada de Veratrum. Vocês já devem ter ouvido falar que é um sujeito que tem uma conexão ambivalente com as fezes. É aquele sujeito que passa fezes quando está num surto, passa fezes no próprio corpo, aquela criancinha que come cocô quando é bebezinho. Isso tem um certo vínculo com matéria fecal. Isso acontece por quê, pessoal? Dado esse padrão que eu acabei de descrever. Eu sinto que, no fim das contas, eu estou num patamar escatológico. Eu sinto que eu sou excrescência. Eu sinto que eu sou aquilo que a família está jogando fora. Eu sinto que eu sou ovelha negra. Eu sinto que eu não sou ninguém dentro desse contexto social micro que é a minha família. Então, eu me identifico, no fim das contas, com a matéria fecal, pessoal. Daí esse comportamento que pode surgir, igual eu falei, no extremo desequilíbrio, meus queridos. E mais, a gente percebe outro padrão típico aqui de Veratrum, que é pegar um papelzinho, é uma espécie de toque que esse sujeito apresenta, ele pega um papel, rasga o papel em vários pedacinhos pequenos. Isso aqui, pessoal, demonstra o quanto esse sujeito sente que ele tem que estar fazendo alguma coisa. Não apenas fazendo alguma coisa, mas ele tem que desconstruir alguma coisa. Tem alguma coisa errada comigo, eu não sei o que é. Eu tenho que destruir alguma coisa. Isso se manifesta
naquilo que ele está manuseando. Se for um papel, ele vai rasgar. Mas não é só papel, pessoal. Num surto, a gente pode perceber esse sujeito rasgando as próprias roupas. Tem crianças que às vezes começam a chorar e elas têm esse impulso de rasgar a própria roupa. Isso aqui é uma referência, como se fosse uma repercussão do inconsciente acerca exatamente desse padrão que ele percebe em si. Tem alguma coisa errada comigo, eu preciso me libertar disso de alguma forma. O vegetal, pessoal, é vegetal por quê? Agora, espero que não tenha dúvida, porque aqui a gente percebe aquele padrão que Shankaran chama de sensação básica. A sensação básica, pessoal, é aquela que se bifurca nessas duas possibilidades, que inclusive eu acabei de exemplificar aqui para vocês. No caso dos lírios, essa sensação básica, ela se bifurca em segurar em algo firmemente. Por que segurar em algo firmemente? Qual que é a leitura metafísica disso aqui? É difícil me sentir aqui, eu sinto que eu não pertenço, porque tem alguma coisa errada comigo. Pode ser qualquer coisa, pessoal, uma coisa errada que eu fiz, ou então alguma incompatibilidade. Vamos supor, todo mundo empresário na minha família, só a única pessoa que é artista. Então veja, eu me sinto deslocada, o que tem de errado comigo é o fato de eu ser artista. Então veja, pode ser um sentimento de inadequação. Aquela inadequação, ela é vista como algo de que eu preciso me expurgar. Então eu estou me segurando em resposta a essa percepção de que não, é um meio, é uma forma de eu pertencer, não, é para eu ficar aqui, é difícil, então eu preciso tensionar meu corpo, quem sabe ele pesa mais, quem sabe segurando mais firmemente aqui em alguma estrutura eu consiga vir para cá e finalmente me encaixar nesse contexto, nessa circunstância que eu me encontro agora. Então veja, ou a gente percebe isso, ou o frenesi, o muito fazer, sem qualquer tipo de fruto. Não? O fruto concreto raramente aparece desse frenesi em que Veratrum vive. Então a gente percebe claramente, pessoal, ambos os padrões, essa bendita sensação básica se bifurcando nesses dois padrões. Isso aqui é típico de personalidade vegetal, pessoal. Uma reação passiva ao problema, que seria o ato de segurar firmemente, tensionar o corpo, uma reação ativa, ou seja, uma reação com movimento. Às vezes o sujeito reage fazendo muito, ele reage a essa sensação de não pertencimento, fazendo muitos favores, cedendo, tentando mostrar serviço. Isso é tipicamente vegetal, essas duas reações diferentes, passiva e ativa. Mas muitas pessoas poderiam pensar também que Veratrum é um mineral. É claro, pessoal, por quê? Porque aqui, qual que é o trauma central dessa personalidade? Não é perda de posição? Personalidades que padecem mais com perda de seja lá o que for, pessoal, são os minerais, porque o mineral, ele sente que a vida, ele enxerga a vida da seguinte forma, é como se fosse um quebra-cabeça, e eu vou encaixando pecinhas ali de acordo com a minha evolução pessoal. Então, bom, a primeira pecinha, me fazer um vestibular, me formar em alguma coisa. Segunda pecinha, eu preciso encontrar um parceiro afetivo, preciso ter uma profissão, outra pecinha. Então, o sujeito mineral, ele compartimenta a própria vida em vários pedaços, por assim dizer, como se a vida fosse um conjunto de recortes. Se ele sente que ele não conseguiu aquele recorte, ele não conseguiu aquela pecinha, ele sente que existe um vazio, falta um pedaço em si, existe um sentimento de vacância, de insuficiência, de perda propriamente, por que não dizer. Então veja, é o que a gente percebe em certa medida aqui. Eu sinto que eu perdi um papel social, perdi uma dessas pecinhas que fazia toda a diferença na minha visão total enquanto ser humano, na minha visão integral enquanto ser humano. Então está faltando alguma coisa. Nossa, eu preciso preencher isso aqui que está faltando. O que vai preencher? A recuperação daquela posição social que eu ocupava. Então veja, os minerais, dito de outra maneira, pessoal, eles são muito apegados a papéis sociais. Então, sou uma professora, sou uma homeopata, sou dentista, sou médica, sou engenheiro. Esses títulos oficiais, por assim dizer, fazem os olhos dos minerais brilharem, pessoal. Para eles, esse tipo de realização oficial, por assim dizer, que tem um impacto social, isso aqui tem um peso gigantesco. Mas no caso dos vegetais, o que importa é muito mais como eles se sentem diante das circunstâncias, mais do que a conquista de algo concreto propriamente dito. Então, ok, papel social é importante aqui, mas não mais em relação a como o sujeito se sente. O que ele mais queria no fim das contas é se libertar desse sentimento de que tem algo errado com ele. Nossa, tem algo de errado que eu saí daquele patamar de evidência em que eu estava. Então, o pior de tudo é como ele se sente, como é que isso o afeta. Isso aqui pesa muito mais em relação à perda da pecinha propriamente dita.
E poderia lembrar muito também, Veratrum, pessoal, o reino animal. No reino animal, qual que seria uma das tônicas aqui no reino animal? Nós temos sujeitos competitivos, sujeitos que adoram aparecer, sujeitos que enxergam a vida o tempo inteiro como uma disputa. Às vezes está todo mundo ali de boa, não tem ninguém pensando em ganhar, perder, mas o sujeito está ali, quer provar que ele é o melhor, quer sobrepujar todo mundo, quer provar que ele tem mais aptidão, que ele brilha mais, que ele tem mais inteligência, assim por diante. A gente nota isso ostensivamente aqui em Veratrum, pessoal, principalmente quando ele está numa versão extremada, que é aquela versão megalômana, que ele vai falar de feitos, muitas vezes mentira, pessoal. É uma personalidade que mente demais da conta. E não para, porque até estava assistindo uma palestra do Jordan Peterson, e ele falou magistralmente sobre o que acontece à medida que o sujeito vai mentindo. Porque se for pensar bem, pessoal, uma mentira, a gente não mente sobre um evento isolado. Uma mentira, ela engloba uma série de circunstâncias, ela engloba uma série de realidades periféricas. Então, se eu minto em relação a algo, automaticamente eu sou obrigada a mentir em relação a outros elementos também. Mas aí a gente tem, ele usou uma analogia perfeita, ele falou que à medida que o sujeito vai mentindo é como se ele cultivasse uma hidra de várias cabeças, porque uma mentira, em breve, ela vai exigindo outra, vai exigindo outra, vai exigindo outra, vai exigindo outra, até o ponto que ele mesmo acredita naquilo, mas ele já esqueceu exatamente o que ele contou para um, o que ele contou para outro. Em breve, ele vai ser desmascarado. Aí ele adota um outro expediente, que é uma mentira também, muitas vezes ele finge uma doença, para ele continuar posando de gostoso, desculpa o termo aqui, pessoal, no fim das contas, para ele continuar bem na fita, porque veja, se alguém descobre que eu menti, mas se por outro lado, agora eu venho com uma doença, uma história fiada de que eu estou com câncer, de que eu estou com AIDS, não sei o que mais, isso desperta compaixão nos outros. Nossa, mas fulano, olha aí a condição de fulano, fulano falou tudo isso, mas ele não está bem da cabeça, então, bom, fulano merece o nosso cuidado, fulano merece o nosso reconhecimento, não é culpa dele. Então, ele continua saindo bem, continua saindo-se bem, ele ainda não chegou no patamar de descrédito total. Então, é mentira atrás de mentira, pessoal, até que por fim, quando não dá mais, ele tira essa carta da manga, que seria a doença. É um sujeito que simula várias doenças muitas vezes. Por fim, pessoal, vamos situar, se a gente pudesse transformar Veratrum num elemento da tabela periódica, a gente colocaria ele em qual coluna da tabela periódica? Certamente colocaríamos aqui na 11ª, cujas palavras-chave, pessoal, são preservação, manutenção, sustentação, desejo de permanência, desejo de que aquele patamar que eu alcancei se torne eterno, ou seja, desejo de eternização. Pense em preservação. Eu estive no topo, mas eu quero continuar lá. Eu não suporto oscilações de topo, eu quero congelar naquele ponto. E mais outra temática que a gente observa aqui, pessoal, além desse apego excessivo a determinada posição em que se chegou ou que se pensa que chegou, porque nem sempre isso corresponde aos fatos, pessoal, mas é o que eu sempre falo, vale a percepção do sujeito em relação a ele mesmo, sempre. Nós estamos aqui, observadores, não o estamos julgando, a gente está acreditando em tudo que ele está falando, que é a visão dele em relação a ele. Isso é o nosso ouro, aquilo que é valioso na nossa toma de caso. Mas enfim, o que a gente nota aqui, tanto é esse desejo de preservação, como também um certo desejo de compartilhar aquilo que eu conquistei de bom. É por isso que aqui no estágio 11, Scholten traz outras palavras-chave também, como desfrutar, compartilhar. Ué, se eu cheguei aqui no topo, não tem graça aproveitar todo esse prestígio sozinho. Eu preciso transbordar, preciso compartilhar isso com os outros. Por isso é alguém que vai adorar receber gente, dar festas. Por quê? Porque ainda é uma oportunidade de eu ainda salvaguardar, de eu ainda reforçar os altos patamares em que eu cheguei. É uma oportunidade ali de eu me autoafirmar. O sujeito Veratrum não vai perder essas oportunidades, pessoal. Por isso que gosta tanto de ministrar eventos, ver pessoas na sua casa, e muitas vezes ele tira da boca para comprar um determinado artefato para casa, um carro, só para se mostrar para os outros. Isso aqui é bem Veratrum, pessoal, porque veja, eu quero me eternizar naquele patamar. E eu quero que as pessoas tenham essa visão fixa também a meu respeito, de que, olha, eu ainda estou no topo, o tempo passou, mas eu ainda estou lá no topo. O pânico, pessoal, em relação à perda de posição, se deve ao fato também de que o sujeito, lembre-se, a gente tem alguns medicamentos aqui que apresentam algumas semelhanças com essa personalidade, como iociamos.
Por que eu estou falando de oceanos, pessoal? Porque um dos grandes medos aqui que a perda traz, além da questão material, não é tanto isso, pessoal. Na verdade, o que mais amedronta o sujeito assim que ele decai, ou que ele tem a percepção de que ele decaiu, é que a família não vai mais aceitar. A esposa, o cônjuge, o marido, como queira, não vai mais o aceitar. Então, veja, é aquele típico padrão que palpita em todos os lírios. Eu tenho um sentimento de exclusão muito grande, então eu sinto que eu tenho que me provar o tempo todo. Eu sinto que eu tenho que afogar essa mácula, esse mal em abundância de bem. O bem que eu estou tentando fazer o tempo inteiro, essa exuberância, essa ostentação o tempo inteiro, para ver se as pessoas esquecem desse meu lado não tão adequado, desse meu lado não tão certinho assim. Então, a tentativa de superar uma determinada fraqueza, ele enxerga em si mesmo o tempo inteiro. Ele acha que com isso ele aumenta a probabilidade de continuar sendo aceito dentro do seio familiar. Então, esse é um dos grandes temores, pessoal, mas também é um sujeito, a gente percebe que se ele é tão vaidoso, se é um sujeito que quer se afirmar o tempo todo, é aquilo que eu falei, sinal de que é justamente o contrário que se passa a nível íntimo, ou seja, aqui no autoconfiança não está lá essas coisas. A autoestima também provavelmente não. O sujeito ele acha, pessoal, que se ele sai daquela posição, ele nunca mais vai conseguir retomar aquela posição, porque o que acontece muito, nós temos muitos verátrons, às vezes que tiveram uma educação repleta de mimos, exatamente pelo fato dele ser diferente. A família percebia alguma coisa errada com ele, mas muitas vezes, ao invés de recriminá-lo, a família o mimava. Então, posso estar falando de alguém, por exemplo, com uma deficiência, ou alguém que destoava muito da família a nível de preferências. Então, ele era ovelha negra, mas não uma ovelha negra negligenciada. A gente pode ter outra versão aqui da ovelha negra, aquela ovelha negra que ela era muito protegida, muito acalentada exatamente por ser negra. Então, o fato de ser vista como negra suscitava compaixão, zelo em relação aos familiares. Então, um dos efeitos, pessoal, a gente já conhece aqui o efeito de uma educação repleta de proteção, superproteção, na verdade, mimos, é a incapacidade do sujeito lidar com problemas. Então, por isso que sustentar essa posição de prestígio é algo tão importante, é algo tão caro ao sujeito verátil, porque se aquilo oscila, se porventura em algum momento fica claro que ele vai ter que se reajustar, ele vai ter que se reinventar de alguma forma para continuar naquele patamar, bom, ele não consegue resolver problema, não consegue resolver crise. Então, gente, como é que eu vou voltar àquele ponto? Eu tenho condição de voltar. Se eu cheguei lá, eu sou obrigada a congelar lá. Porque se vier uma crise, eu não tenho condição de lidar com essa crise. Se vier alguma provação, eu não tenho condição de lidar com essa provação. Então, exatamente em função dessa percepção de que eu não sei lidar com problemas, é que eu me apego tanto àquele patamar. Que eu sinto que não, se o bicho pegar, eu não tenho estrutura para lidar com os problemas, para que eu possa me reestruturar e voltar para lá, que é o meu sonho, no fim das contas. Eu sinto que não, se eu cair, eu caí, e caí em definitivo. Se torna um sujeito lascivo também, pessoal, lascivo no sentido de expressões da sexualidade. Por quê? Aqui a gente já sabe, é o que eu falei quando eu tratei da personalidade Staffsager, eu falei muito sobre essa panela de pressão que é gerada pelo fenômeno da repressão, da autocontenção muito enérgica, da autocontenção muito contundente. Pessoal, o que acontece aqui? Se eu refreio aquele impulso, vamos supor que a gente esteja falando de um verátron que entendeu que a expressão da sexualidade dele é algo sujo, é algo imundo, é algo que precisa ser evitado, ele não pode expressar de jeito nenhum. Em algum momento aquilo vai explodir, só que quando explode a coisa sai deformada, a coisa sai desvairada, que é um impulso que precisa ser alimentado. Pessoal, não pode ser morto o impulso sexual, ele deve ser alimentado para que seja refinado, mas se a gente suprime, a gente já sabe no que vai dar. Há aberrações no que diz respeito às manifestações sexuais de todo tipo, então quando isso sai de uma forma perniciosa, isso aqui sai de uma forma muito promíscua, retroalimentando o sentimento de culpa do qual ele já padece cronicamente. Ele se assusta com aquilo, nossa, agora que eu vou repreender isso mesmo, agora que eu vou reprimir esses impulsos mesmo, olha quando sai, olha aí quanta bobagem eu faço, olha quanta coisa feia, quanta coisa imoral eu faço, então eu tenho que fechar mais ainda isso aqui a 7 chaves. Então é um tiro no pé, pessoal, no fim das contas ele vai viver desse ciclo. E a gente tem um sujeito verátil também extravagante, sujeito com carrão, às vezes até brega demais da conta, carrão colorido,
Ferrari colorida, igual eu falei, ele tirou da boca para comprar aquele negócio, nem tinha dinheiro para comprar aquilo, tirou da boca para comprar uma mansão só para mostrar para as outras pessoas. Então é um sujeito que ele opta por esse expediente muitas vezes pelo fato dele ter chegado à seguinte conclusão: bom, eu tentei ser certinho, teve uma época que eu tentei ser convencional, teve uma época que eu tentei ser normal, mas não fui aceito, não adiantou nada, eu continuei me sentindo excluído, eu continuei me sentindo pária do mesmo jeito. Então vamos ver se o extremo oposto agora traz algum resultado. Então o objeto, na verdade, a intenção continua sendo a mesma, a aceitação. Vamos ver se agora cola. Já que o extremo oposto não colou, eu fui certinho, ia na igreja todo santo dia, mas ainda falavam mal de mim, ainda me crucificavam. Então vamos ver, se agora me tornar um porra louca, vamos ver o que vai acontecer. Então ele pode oscilar, pessoal. Do puritano, pode sair do puritano para o sujeito altamente rebelde, extravagante, ostentador. Muitas vezes em episódios de surto, o Veratrum pode ser aquele sujeito que ele sai totalmente nu, pelado, rua fora. No fundo, pessoal, todo esse comportamento extremo, não se esqueçam disso, do que justifica essas reações extremas no íntimo. Por que o sujeito está agindo daquela forma? Para escandalizar, para lacrar, para que possivelmente ele seja acolhido, ele seja mais aceito. Então, o intuito é sempre esse, pessoal. E o medo da perda é exatamente por isso também, só reforçando para que vocês entendam qual que é o medo central, o medo que está no âmago do sofrimento do sujeito Veratrum. Sempre deixo por último, pessoal, sintomas clínicos, deixar claro. Pessoal, isso aqui não é nem 1% da matéria médica, pelo menos clinicamente falando, de Veratrum. Só deixo por último porque é aquilo que eu sempre falo, é muito mais importante que a gente entenda o núcleo do sofrimento de uma personalidade. Isso é definitivamente muito mais importante aqui, fundamental, do que decorar sintomas. Sintomas, a partir do momento que a gente conhece o núcleo, a gente pode até deduzir alguns, ou eles se confirmam. A partir do momento que a gente identifica o núcleo, o próprio doente ele vai confirmando aqueles sintomas que são pertinentes àquela matéria médica que a gente julga como adequada para ele, correspondente ao âmago do seu sofrimento. Então, eu vou só chamar a atenção para aqueles que definitivamente são mais marcantes, aqueles que são bem peculiares, típicos dessa personalidade. Aqui nós temos mucosas muito secas. Mucosa da boca pode chegar à própria xerostomia, que é a percepção de que a completa ausência aqui de saliva, então posso ter essa condição. Eu posso ter também, pessoal, a sensação de que parece que eu masquei um chiclete de menta, parece que eu chupei house preto e tomei água gelada, aquele frescor na boca, e não necessariamente eu fiz isso, é uma sensação de menta, é aquele frescor na língua o tempo inteiro. Eu quero água gelada, tem algo bem peculiar aqui, pessoal, o sujeito quer comer gelo, ele quer mascar gelo, isso aqui é um lazer típico da personalidade Veratrum. Eu tenho a sensação de que o meu pescoço, parece que ele não sustenta muito bem a cabeça. Dentes azulados, isso aqui chama bastante atenção, eu posso também ter lábios azulados, e alguns devem ter pensado em cianoses, pessoal, eu posso ter aqui Raynaud também, que é uma espécie de hipersensibilidade que o sujeito pode ter a temperaturas mais baixas. O sujeito olha ali para os dedos num dia de inverno, está nevando lá fora, e os dedos estão começando a perder a cor, estão começando a ficar branquinhos, daqui a pouco começa a ficar azulado, adormece, perde a mobilidade. Então a gente pode ir para esse extremo também, a gente pode perceber isso aqui na personalidade Veratrum. Mais uma vez, meus queridos, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. E até a próxima aula, que certamente será de uma matéria médica animal.